Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repaginando a Gestão. Hoje o episódio 54 nesta nova temporada desse podcast que você já está acostumado aqui já, né, a curtir, a ver e estar coladinho aqui conosco, né? É uma nova temporada, mas ele está aqui conosco, ele permanece conosco, né? Ele que é estrela, por mais que ele fale que a estrela é o convidado, né? Mas ele é estrela sim, né? De todos os episódios, o nosso amigo Orlando Pavani Júnior, né? Ele que é o grande mentor de tudo isso aqui e que nos honra mais uma vez com a presença. Pavani, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com mais um convidado falando sobre algum assunto que permeia a primazia da gestão. Aliás, que é um assunto que... eu acho que mexe com cada um de nós, né? Mexe. Porque... E se não mexe, deveria mexer. Deveria mexer. Deveria mexer. Mas eu acho que mexe até porque a gente fala, Pavani, muito para empresários, para empreendedores, né? Eu sempre falo o seguinte, empreendedor raiz mesmo, nesse assunto ele se comove, ele se joga, ou deveria, né? Como você fala. Se não se envolve, deveria. Ou deveria, né? Mas olha só, deixa eu só aqui preparar, deixa eu só ler aqui o que a produção aqui preparou para nós aqui, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, né? Afinal de contas, hoje nós vamos falar de primazia da gestão no terceiro setor. E quando a gente fala em terceiro setor, a gente pensa em cuidado, a gente pensa em solidariedade, acolhimento, mas por trás de todo esse trabalho essencial à sociedade, existe uma estrutura que precisa ser pensada com o mesmo rigor e profissionalismo de qualquer empresa. Por isso, no terceiro setor, também precisa de gestão. E para isso, a gente convidou aqui, trouxe aqui, nesse episódio 54, o nosso amigo, ele que é presidente do Nurex, o Célio Dias, advogado Célio Dias, que vem aqui compartilhar conosco os bastidores da gestão desta entidade que transforma vidas, né? Que transforma e continua transformando centenas de vidas. E a gente está falando não só dos acolhidos, dos assistidos, mas de todas as famílias. Célio, é um prazerzaço, vamos colocar aqui zaço, né? Zaço, né? É um prazerzaço tê-lo aqui nesse episódio aqui, para a gente bater esse papo gostoso aqui, que eu tenho certeza que vai ser aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério, pelas palavras carinhosas. O Pavani, hoje eu tô assim, não costuma ficar nervoso. Vai nesse programa, mas hoje eu tô... Tá nervoso? Eu tô um mestre em gestão, em primazia. Falo pra agradar porque eu não pago as contas do Orlando nem as minhas, tá certo? Então o que a gente fala de coração. Obrigado. E acompanho, eu conheci o Pavani numa palestra, sensacional, e dali eu comecei a acompanhá-lo nas redes sociais, né? Tanto nas questões descontraídas como nas sérias, né? Nas sérias, os treinamentos que ele dá nas empresas e tal, e eu fiquei muito interessado, né? E esse assunto é fantástico, eu gosto muito dele. Minha formação é a jurídica, sou advogado, vai fazer 30 anos ano que vem que eu estou advogando, mas além disso eu gosto muito de gestão, né? E como voluntário do Nurex eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar um pouquinho com isso, né? Há 7 anos que eu estou fazendo isso lá. Fui buscar até pós-graduação nisso, né? Estou fazendo na FAAP gestão da cultura organizacional, né? Então, porque a gente lida ali muito com pessoas, né? São 38 funcionários lá na entidade, então a gente fica nessa ansiedade de querer aprender mais para errar menos lá, né? Então, é isso. Mas é uma oportunidade legal de a gente bater um papo aí e trocar figurinha. Para nós é um privilégio. Nossa, ele é um exemplo desse tema que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Santos, né? Então é um privilégio ter você mesmo aqui. Obrigado. Antes da gente realmente entrar aqui no tema, vamos permitir conhecer um pouco mais aqui o Célio, né? Aliás, eu falei aqui do Nurex, né? Deixa eu só aqui apresentar melhor aqui. O Nurex, ele é o Núcleo de Reabilitação de Deficiência Intelectual São Vicente de Paulo.
a entidade com sede aqui em Santos, estado de São Paulo, né? Que hoje assiste quantas pessoas, crianças, jovens, adolescentes? Sim, crianças, jovens e adultos, né? E adultos. E adultos. 110 crianças, jovens e adolescentes e adultos com paralisia cerebral, autismo e múltiplas deficiências. Lá eu trabalho, envolve com classes separadas, obviamente, por tipo de deficiência, né? Então, tudo direitinho, tudo separado. O autismo leve, o mais severo. Hoje eu fui à reunião mensal lá semanal da entidade e um menino nosso estava tendo um surto, né? Que eles têm, né? Imagino. E os nossos funcionários foram fazer treinamento, alguns em São Paulo, para gestão de crise, que é exatamente essas situações, né? Que tem que pôr um colchonete, deitar, tem um jeito certo de pegar, de imobilizar, né? Para que o aluno não se machuque, porque ele se morde, né? Então, é um trabalho bem bacana, né? Agora, Célio, você como advogado, né? Como você foi levado? Caí nisso. Né? Aí eu tenho que falar rápido, senão eu me emociono. Desde pequeno via minha mãe. Minha mãe sempre ajudou muito as pessoas. Ajudou entidades com dinheiro, com trabalho. Ela não media esforços. Eu via minha mãe tirando dinheiro, às vezes, quando não tinha, do cheque especial dela para ajudar alguém, né? E isso acabou. Eu acabei tendo esse modelo, esse espelhamento dentro de casa. E eu sempre quis participar de alguma entidade, alguma coisa que eu pudesse auxiliar, né? E aí o que eu fiz? Aí eu acabei indo trabalhar lá no Nurex como voluntário, nos eventos, servindo pizza, fazendo uma coisa ou outra. E eu falei, um dia, eu nunca quis presidir nada, já presidi algumas coisas aí na vida, mas de voluntário também, mas eu nunca presidi nada como o Nurex, algo como o tamanho do Nurex. E aí eu falei, um dia eu quero ser presidente dessa entidade. Aí eles escutaram lá, me chamaram para um almoço. Quando eu cheguei, falaram para mim, né, que é o conselho deliberativo da entidade. A palavra tem força, tem né? Tem força. Aí, você chegou por último no almoço, você vai ser o próximo presidente do Nurex. Eu falei, não, mas eu não posso. Na época eu estava desfazendo uma sociedade profissional de 20 anos. Eu não estava com a cabeça muito aqui. Ele falou, não, pode ir que a gente vai te apoiar. E aí eu fui de cabeça, demorou um tempinho, logicamente, alguns meses para eu entender, né? Porque eu entrei numa entidade, eu entrei num carro em movimento, né? E tem que continuar trocando as marchas ali. Eu não conhecia profundamente aquele carro, né? Os termos, a nomenclatura que tem tudo de terceiro setor aí. E aí, logicamente, fui estudar, fui aprendendo e aí desenvolve. Aí não tem jeito. Aí a gente precisa, Pavone, considerar que o terceiro setor é diferente que o corporativo. Por isso que é chamado de maneira específica, né? É o terceiro setor de um organismo econômico, né? E precisa de ajuda. O terceiro setor ele não vive sem ajuda. Ele precisa de ajuda. Ele tem um processo de gestão todo particularizado. E os RPG especificamente falam desse assunto no aspecto, quer dizer, além da primazia de gestão servir para qualquer empresa do terceiro setor, o que eu queria destacar aqui hoje nesse programa é um item específico do RPG que fala que as organizações públicas e privadas, não as do terceiro setor, porque essas são os alvos, né? Elas precisam ajudar o terceiro setor. E a gente colocou especificamente no referencial temático 9 dos RPG, que fala sobre estratégia. Então, nesse referencial temático, nós temos 3 subreferenciais. Um que é a formulação das estratégias, o outro que é a operacionalização das estratégias, como é que bota em prática elas, e a terceira é a responsabilidade social estratégica que toda organização tem que ter. Quer dizer, é papel das organizações, tanto as públicas como as privadas, desenvolver projetos sociais que não se confundam com ações institucionais. Então, por exemplo, se uma empresa ajudar o Nurex, uma empresa de computadores, por exemplo, doar computadores para o Nurex, essa ação não é entendida como ação de projeto social
para os RPG. Porque ela está misturando esse processo com uma ação institucional dela. Ela fabrica computador. Entendeu? Para uma ação social, no âmbito da primazia da gestão, ser considerada válida, tem que ser uma ação puramente desinteressada. Ela não pode misturar isso com ação institucional. Ou seja, se a Nescau dá o chocolate para uma escola de poucos recursos, ela está plantando uma ação institucional ali. Então isso não é considerado um projeto social válido. Tem que ajudar, porque é importante, é papel institucional das organizações contribuir com o terceiro setor, de alguma forma. Interessante, porque eu imagino que muita gente confunda isso. Confunda. Por exemplo, um exemplo que é bastante comum que eu dou, é que você vai ver, por exemplo, um projeto social que muita empresa considera ação social, um projeto social, é a campanha do agasalho. A campanha do agasalho, né? A empresa começa a receber. Aquilo é ação social do colaborador e não da empresa. A empresa não deu nada ali. A não ser que a empresa diga assim: a cada real doado por alguém, nós damos R$1,50. Porque para caracterizar a ação social, a empresa tem que dar mais do que o agente que ela encoraja. Entendeu? Então, isso sim. Por exemplo, campanha de doação de sangue. Quem está doando sangue é o cidadão. A empresa não faz nada. Até porque é uma lei também. Sim. Então, ela não pode... Sim. Mas ela é motivadora disso, né? Quando ela motiva você a ir lá doar sangue... Ela não fez um projeto social. No âmbito dos RPG, não. Por quê? Porque ela fez a menor parte. A maior parte quem fez foi o indivíduo. Entendeu? Entendi. Então o crédito tem que ser dado ao indivíduo, não à empresa. A empresa ajudou. Agora, se ela der uma contrapartida de igual ou maior monte financeiro, aí sim, ela é um projeto social dela. Entendi. Ou seja, eu tenho uma padaria, se eu faço uma doação de pães, é uma doação, não é uma... Ela não pode ser considerada um projeto social, porque ela está misturando isso com ação institucional, entendeu? Entendi. Ela está se mostrando... Por exemplo, se eu doar dinheiro, por exemplo, lá no Teleton, se eu doar dinheiro sem mostrar que fui eu, ação social institucional. Agora, se eu exigir, coloque a marca... Não é está isso, comprando espaço. Entendi. Pavani, o projeto social exige longevidade. Longevidade, né? continuidade. Continuidade. Não pode ser um exemplo que é isolado, né? Por exemplo, tem uma tá empresa... vendo que eu estava com medo de vir aqui hoje? É brincadeira. Tem uma empresa de energia, por exemplo, que começa a dar geladeira para os favelados. Ela quer resolver gato. Sim, lógico. Então, é fácil descobrir. Trás, né? É fácil descobrir. Quem é que está cuidando da social? É marketing. Então não é ação social, é ação institucional. Agora, Célio, você como advogado, né? Você chegou na entidade. Quais foram os desafios? Onde que você... Opa, peraí. Talvez você tenha chego com uma visão empresarial do corporativo, né? E aí você... Em que momento você se deparou com uma situação... Opa, peraí. Isso aqui... não é tão corporativo empresarial do jeito que eu pensei. E quais foram esses desafios que você teve, sobretudo no início da sua gestão? Sim, e é o ponto crucial de eu estar lá e tentar deixar alguma coisa junto com o time, né? Quando eu falo mas é nós, né? Porque eu não faço absolutamente nada sozinho. É um time bem grande. Bem legal. Bem legal lá. Modéstia à parte, é uma turma bem bacana. Assim, quando eu cheguei lá, o que eu estranhei mais é o que no voluntariado a gente vê muito. É muito amor, muita vontade, mas pouca gestão, pouco profissionalismo. Aí você vai falar, Célio, mas você chegou na instituição, ela já tinha 28 anos. 28 anos, com solidez, né, tá lá direitinho, atendia como atende até hoje. A questão é como melhorar aquela situação que estava lá. Porque não tinha, por exemplo, assim que eu cheguei, rapidamente, eu fiz um questionário com todos os funcionários, questionário anônimo, não precisava, tinha que responder 2 perguntas, o que estava legal na entidade e o que precisava, aliás, o que estava ruim na entidade e qual a solução que esse funcionário daria para as questões que estavam ruins. Então, uma das coisas que eu mais tive de resposta nesse questionário, porque é anônimo, todo mundo
carrega na caneta, porque né, não pode carregar, é que tinha muito cacique para pouco índio. Né? O professor falava, pô, 3, 4, eu achava que era professor, porque falava, entra na sala, daqui a pouco entra outro, daqui a pouco entra outro, dando ordem. E cada um dá uma ordem diferente. Então eu peguei, aí eu falei, pô, isso aqui não tá funcionando legal. O que eu fiz? Organograma. Gestão, quem é? Eu tenho o conselho que está acima de mim, conselho fiscal que está no intermediário, a gente vem com a diretoria executiva e aqui vem diretoria pedagógica e diretoria administrativa. E dali saem as ramificações. Então, o Rogério tem que se portar para o Célio, o Pavani tem que se portar para o João. Então, a gente começou a organizar isso, porque não tinha. Então, hoje, cada um sabe a quem se reportar, a quem reclamar ou de quem receber alguma ordem. Inclusive, a gente teve já problemas lá dentro de quem não tinha, que era superior hierárquico, mas não tinha gestão sobre aquela pessoa, foi lá e deu uma bronca nessa pessoa. E eu fui dentro da sala reservada de diretoria e dei uma bronca no diretor, no respectivo diretor. Porque eu falei, você não pode invadir a área que não é sua. Pega o organograma, onde é a sua função? Você tem que mandar em quem aqui, ou orientar, né? A gente não fala mandar mais, né? Orientar quem? Aqui. Você foi orientar, você foi brigar, você foi reclamar com alguém que não tinha. Então, a gestão é isso. A gente começou a levar esse modelo lá para dentro, de ter hierarquia, de ter ordem, não em uma hierarquia de subordinação, né, militar, nada disso, mas saber a quem se reportar. Então, o maior problema que eu encontrei lá é um lado bom, muito amor, mas do outro lado, chegou até ali, tá? Mas ela não avançaria como a gente está conseguindo fazer ela avançar se não tivesse essa gestão de organizar todos os setores, arrumar tudo. A gente reformou já praticamente a escola inteira. Então a gente vai procurando fazer as coisas e também dando o aspecto, alicerçando o funcionário ao máximo, com cursos. Quando eu entrei lá, se falava, não vai ficar dando curso para funcionário, que daqui a pouco ele sai. Falei, não me importa, enquanto ele estiver aqui dentro, eu quero que ele dê o melhor para os nossos assistidos. Né? Tem que dar o melhor, porque ali é uma coisa muito específica, muito delicada de lidar com o nosso tipo de público, né? Com os nossos assistidos. Então, eles têm que ser diferenciados. E isso eu não poupo. Às vezes vem, eu quero fazer um curso. Quanto é esse curso? É muito caro, não sei se o senhor vai aprovar. É R$700 um dia lá, não sei aonde. Vai fazer. Tem que fazer, tem que especializar, né? Então a gente procurou isso. E no lado financeiro também. A primeira coisa que eu fiz quando entrei foi assessoria de imprensa. Porque não tinha ninguém que conhecia a entidade. Né? Eu sempre brinco, onde está o óleo, né? O Globo Repórter, o que faz, onde vive, o que come, como se alimenta, né? Não tinha. Então a primeira coisa, assessoria de imprensa. A segunda coisa, outra dificuldade que eu tinha, contabilidade. Hoje é uma contabilidade especializada em terceiro setor. Quer dizer, hoje eu sei... É diferente, né? É diferente, é uma retaguarda sem tamanho. Não. Sem tamanho. Então, assim, são essas coisas que a gente foi, tantas outras aqui que a gente ficar enumerando, e a gente foi alicerçando a entidade nesse sentido. Né? Trouxe pessoas de fora para fazer o administrativo de que tem uma bagagem no porto de 30 anos. Então, assim, a gente começou a trazer um organograma e um esqueleto onde cada um sabe o que tem que fazer e vai ali e arrebenta. E faz o seu melhor, né? Pavani, a gente tem que considerar que o Célio é um ponto talvez fora da curva. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente está falando isso, né? E porque a gente percebe que, sobretudo no setor, no terceiro setor, né? Até por essa questão, eu estava ouvindo ele falar de voluntário. Né? Quando a gente fala voluntário, me soa sempre aquela questão de que, cara, eu vou ser voluntário, então eu vou pegar aquele tempinho que me sobra ali na vida. Sabe aquele sobra ali mesmo, vou fazer o que der. Que der. Cara, isso é péssimo. É muito isso é... E a característica que o Célio deu é que deixou de ser amador, né? Essa é a característica que deve ter, né? Porque o terceiro setor ainda é permeado de amadorismo. A empresa privada também tem amadores, na empresa pública, infelizmente, também tem. Mas no terceiro setor, especialmente, o amadorismo ainda permeia de uma maneira bastante
eu diria, é a maioria. É a maioria, né? verdade. Quando você vê alguém que se sobressai, você vai ver que tem gestão ali, você vai ver que tem alguma coisa diferente ali. A decisão, por exemplo, de começar com assessoria de imprensa, isso é importante demais, porque como a empresa, de acordo com a primazia da gestão, ela precisa escolher o que apoia, para que não seja uma ação institucional, ela precisa saber quais são os organismos pelas quais vale a pena ajudar. Que tem um nível de profissionalismo legal, que vai empregar o dinheiro dado de maneira sustentada, com objetivos claros. Porque uma empresa pode optar por assessorar uma entidade que lide com idosos. Ela pode escolher isso, ela pode escolher a causa da Nurex, que é uma causa de pessoas com alguma deficiência cognitiva. Ela pode assistir. Então ela precisa saber qual é a proposta de valor de uma entidade, para que a organização fale assim, olha, eu vou botar, o meu projeto social vai ser com a Nurex. Isso é uma característica que traz profissionalismo. Eu vejo, por exemplo, muito poucas organizações do terceiro setor priorizando a gestão. Até porque, como é todo mundo voluntário, essa palavra do voluntário, ela tem essa O pecha, Rogério definiu bem de demais. fazer o que dá, quando dá. Não, quando você se voluntaria, tem até um termo de voluntariado que você tem obrigações a fazer. Como voluntário, você tem hora para chegar, você tem hora para sair, né? E os profissionais lá não são profissionais, recebem salário. São 38 profissionais registrados. Todo fundo de garantia, tudo direitinho. Ou seja, quer dizer, embora a entidade tenha um fim assistencialista, né, ela tem 38 profissionais vivendo daquilo. E olha que dicotomia, né? Você tem aqui na base profissionais registrados em trabalhar. E você tem administrando a entidade voluntários que não recebem absolutamente nada por isso. Então, entendeu? E veja, ele tem embora voluntário, ele não vai o dia que ele quer. Ele vai o dia que ele programou para ir. Sim. É uma responsabilidade muito grande, eu diria até maior. E a gestão, em cima do que você ensina. Exatamente. É gestão. Gestão. Porque eu tenho a gestão até dos dias e horários que eu estarei na entidade. Eu tenho até o final do ano. Tem reuniões programadas. Não, que não pode acontecer uma exceção. A exceção faz parte, já aconteceu e tudo bem. Eu vou lá, largo as outras coisas e vou lá resolver. Mas o meu normal, eu tenho até dezembro. De janeiro a dezembro eu já entrego para todos os diretores. Estarei na semana que vem, terça-feira, dia 10 na terça, dia 18 estarei na quarta e na outra semana. E eu vou mudando os dias, os horários. E tem agenda, você não vai lá para ficar à disposição. Não, tem agenda. É reunião com todos os diretores. Eu marco com todos os diretores. Por quê? É aquela história. Primeiro eu falo com o Pavani, que é um diretor, depois eu falo com o Rogério, que é outro. Aí um não sabe o que está acontecendo com o outro. Eu já reúno com todo mundo ali. Então, um está sabendo o que está acontecendo no setor do outro. Ó, de grana, de dinheiro, no caixa está assim, assim, assado. Hoje ele me apresentou esse extrato. Né? Até dando um exemplo, para a gente falar de voluntário com muito amor. Em Santos, por exemplo, tem entidades fantásticas, mas que elas são geridas apenas e tão somente com amor. Tá? Aconteceu recentemente, agora saiu nos jornais, eu não preciso falar entidade, porque isso aqui vai rodar no Brasil inteiro, então não adianta eu falar que a entidade é a OAB, né? Mas aconteceu de furtarem os fios da entidade, os fios elétricos. E para refazer isso, eu li no jornal lá algo em torno de 28 mil. E aí já pedindo a entidade, obviamente, ajuda no mercado para, né? E lógico, aparecerão os que vão doar a mão de obra, eletricista, outro. Mas assim, a gente trabalha diferente. Não era para roubar, né? Não era para Primeiro que não era para roubar, sabe? Apesar de a gente saber que é muito. Porque, pô, a gente paga a portaria à noite, final de semana, sábado, é 24 horas lá. Durante o dia é nosso, tá, e a noite é terceirizada. São cuidados que E segundo, se acontecer que não está livre de renderem lá o vigia da noite e roubarem, a gente não está livre disso. Pô, a gente tem que ter um fundo de caixa. A gente tem que ter uma reserva. Entidade assistencial não tem fins lucrativos, não tem que guardar dinheiro, né? Mas ela tem que ter lá um fundo para uma emergência. Estoura um encanamento lá. 20, 30 mil reais. E aí? Aí eu vou lá no jornal e falo, olha, pessoal, estourou. Quem puder doar o cano. Aí eu acho que o assistencialismo é que acaba um pouco com as assistências sociais efetivamente sérias. Porque tudo bem, a gente precisa, logicamente.
mas tem que ser gerido de uma outra maneira. Você tem que ter as programações, o planejamento, deixa lá. Tem que ter um X guardado para que se der algum problema, se a prefeitura, que é uma conveniada nossa, não nos repassa a verba por algum problema de caixa aquele mês, o que eu faço? Eu falo para os funcionários aqui, olha, então, pessoal, a prefeitura não fez o repasse dela, então vocês vão ter que aguardar. E eles com filho para comer, sustentam as famílias dali também. São profissionais. São profissionais. O que eu faço? Então, você sabe, uma das coisas que a gente define lá no RPG, que fica bem claro, é não confundir projeto social com filantropia. Isso, fantástico. Porque qual a diferença? A diferença é a seguinte, a filantropia ela é baseada só no voluntariado, na boa vontade, no amor de alguém. Então, se der, deu, se não der, acabou. O projeto social é uma entidade, é um projeto social que tem que ter perenidade, que tem que trazer impacto social. Quer dizer, eu não dou o recurso ou a mão de obra, o que quer que seja, eu quero saber o impacto, eu quero entender o que está acontecendo com isso aí. Porque eu tenho corresponsabilidade com essa gestão. Em algumas organizações, inclusive, a gestão do órgão, da entidade que é ajudada por uma organização, assegura uma cadeira para o ajudador. Entendeu? Ou seja, esse cara tem uma cadeira na gestão aqui para poder opinar como se fosse uma governança, né? Porque é importante, é diferente de filantropia. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, o voluntariado, né? É difícil definir o voluntariado. Por exemplo, se uma empresa decide, olha que coisa louca, se uma empresa decide usar os seus colaboradores para pintar o muro da escola, certo? Isso é voluntariado? Pode trazer até um problema. Se for empresa pública, se for empresa pública, é desvio de verba. Isso. Sim. Não pode. E veja, se for no horário de trabalho, é uma ação da companhia. Se não for no horário de trabalho, quem está fazendo a ação é o colaborador de novo. Sim. Entendeu? Então, falar, gente, sábado, vamos nós aqui na boa vontade ajudar e vamos pintar o muro da escola. É no sábado? O que a empresa tem a ver com isso? É você que está dedicando o seu tempo a fazer isso. Então, é uma ação de voluntariado do profissional. A empresa, por mais que ela encoraje esse processo, ela não fez nada de verdade. Entendeu? Entendi. Quem faz é o colaborador que se dedica aí. Uma curiosidade, Pavani, só antes de a gente seguir. Quando o Célio colocou da dicotomia aqui dos salários, né? Quando o Célio fala, olha, os colaboradores recebem um salário, mas a diretoria não recebe. Pergunto, seria errado a diretoria receber? Algumas organizações, não. Dependendo do nível de profissionalismo. Pode, existem organizações, por exemplo, se ele fosse full time, não tem como ele ser... Não haveria problema. Não há nenhum problema. Isso acontece. O que a gente tem no nosso estatuto, né, para trazer um aspecto prático, pelo menos do meu microcosmo ali, né? A gente tem um administrativo que é remunerado, mas aí ele trabalha lá e ele é remunerado, tá? Então ele é, entre aspas, o meu braço direito que está ali dentro full time, né? Percebe? Mas está no estatuto, que a gente também reformou ele todinho. A gente trouxe ele para o século XXI, né? A gente tinha uma preocupação de um futuro desvio de verba, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente fez? Quando a gente reformou o estatuto, a gente inverteu. O conselho deliberativo é eleito, tá? Então, os associados elegem o conselho deliberativo, que apresenta a sua chapa lá, são 15 conselheiros, o presidente, o vice, mais 13 e os suplentes, tá? Eleito esse conselho, ele escolhe a diretoria. Por exemplo, que é remunerada. Não. Que é voluntário. O diretor que sou eu. Entendi. O presidente da entidade vai ser escolhido pelo conselho. E se o Célio fizer uma besteira lá? Pô, a gente está desconfiado. Não precisa ter eleição, não precisa cartório, se preocupar com aquelas coisas. O que vai? Vai lá. Custos. Tchau. Custos. Tchau. Coloca outro no lugar, só informa, faz uma ata, vai para o banco e fala, agora o presidente é o Pavani. Acabou, não é mais o Célio. Entendeu? Então a gente fez tudo isso para, se um diretor, um tesoureiro, né, fizer alguma coisa. Então a gente procurou, lógico, onde tem um ser humano, nunca tem como prever todas as situações, né? Mas a gente fez uma proteção. Então tem um conselho, 15 pessoas por trás olhando. Então, opa, o que está fazendo aqui? O que está ouvi dizer alguma coisa? Opa, já senta,
tchau. Não tem que justificar nada. Um exemplo bom que Entendeu? a gente pode trazer para cá, que eu não sei se você conhece, em São Bernardo do Campo, a Termomecânica. A Termomecânica tem uma escola, que é Fundação... o nome do cara lá, que eu não lembro o nome dele agora, me fugiu o nome é um ícone, né, na empresa. Fundação, sei lá, o nome do dono, que morreu há 25 anos já. Esse cara não tinha herdeiro, ok? Então ele criou uma fundação que é uma escola super bem, super famosa e faz uma obra assistencial fantástica lá. Todos os alunos dessa escola não pagam um tostão para entrar lá. Come, tem almoço, café da manhã, janta, é maravilhosa a escola. E ela é mantida pela Termomecânica, é uma das das que dão assistência. Só que, olha que coisa interessante que ele fez, enquanto estatutariamente falando. A dona da Termomecânica é a escola. Não é mais o contrário. A escola é mantida pela empresa. Não. A escola é dona da empresa. Ele inverteu a lógica. Ele inverteu. É isso aí. Eu esqueci o nome dele. Que ele é muito famoso lá e é uma escola do terceiro setor, sim, totalmente mantida pela empresa que a fundou, mas que agora ela é propriedade. Uma fundação, né? É uma fundação. É uma né? fundação. É uma fundação. Legal. Agora, Célio, me fala uma coisa. Em termos de receitas, né? De onde oriunda a receita do Nurex? De onde vem a receita do Nurex? A gente basicamente tem dois tipos, né? Uma pública e a privada. A pública é através dos convênios com a prefeitura, né? Que a gente tem convênios com a prefeitura aqui de Santos, na saúde, na educação, né? Com verbas que eles repassam per capita dos alunos, a saúde paga bem menos, mas auxilia, né? E que dá mais ou menos 83% do nosso gasto mensal. E a outra parte, 17%, é recursos nossos, né? Que é isso que está sendo feito um estudo agora, porque a gente quer começar, eu estou com alguns engenheiros, pessoas por trás, que é o que eu falo, que eu fui buscar, que estão me auxiliando, que a gente quer começar a buscar outras rendas. Não que a gente não quer a prefeitura, mas a gente quer depender menos, quer ter autossustentabilidade. Isso é muito difícil para uma entidade essencial, mas não é impossível. Existem aí mecanismos, né? A gente só tem que trabalhar, estando dentro, a gente tem que trabalhar neles. Mas é isso, então isso dá, sério, quanto é que dá esse 17%? 17% dá mais ou menos aí por mês 40 mil reais. Então todo mês, em torno de 40 e poucos mil, eu tenho que buscar, né, para complementar tudo que a gente tem lá dentro. E vem de fontes diferentes mês a mês, esses 40? Vem 40, do nosso... A gente tem um brechó, né, que vende roupa 2 vezes por semana, peças de roupa 5, 10 reais, 15 reais, a gente faz aí 13, 14 mil. Né? A gente tem a nota fiscal paulista, que também todo mês nos dá, né, mais ou menos também essa média. É engraçado que os valores são meio semelhantes, né? 13, 14, 12, 13, fica naquela média ali. E a gente faz os eventos também, né? Isso é receita própria mesmo? É receita nossa. Por exemplo, eventos, quando eu cheguei lá, eram todos carregadores de caixotes, que é o que eu falo. Então, você trabalhava a semana inteira, final de semana, sexta, fazer sábado, uma noite da pizza. Lá ia todo mundo e ficava servindo, ficava fazendo, etc e tal, né? Eu, com a visão que a gente foi da diretoria, que eu falei, sentei e falei, vamos mudar esse sistema? Porque eu falei, eu particularmente, eu preciso também descansar, ter minha família. Claro, eu não sou contra quem gosta e tem aquela força para querer fazer isso, mas eu acho que eu gosto de equilibrar os raios da roda da vida, né? Mental, emocional, espiritual, família, trabalho, né? Porque eu tenho minha profissão também, tenho minhas coisas. Então o que a gente fez? Começou a terceirizar. A gente começou a fazer um monte de eventos terceirizados, né? Então a gente não ganha tanto como... Parece que fica mais ou menos a mesma coisa. O que ganhava, mas não tem esse desgaste. A gente pode concentrar em vender. O processo, é isso aí. A gente ainda tem um grande evento nosso que a gente faz por ano, que é o nosso festival lá da degustação, que é em agosto, né? Ele é todo organizado pela gente, né? E é um sucesso danado, dá um retorno fantástico para a gente em matéria financeira. Mas durante todo o ano é terceirizado. Mas você não tem hoje, por exemplo, uma empresa que adotou o Nurex como sendo o projeto social dela? Ainda não. O RPG tem essa função. Isso. Por exemplo, quando a gente explora uma organização, vamos imaginar que a gente explore uma empresa do Porto, por exemplo, o requisito 9.3, ela tem que mostrar para nós assim,
qual é o projeto social desta empresa? E é muito comum, não temos, zero nesse item para nós. A pontuação desse item fica zero. É nosso papel falar assim, então agora eu preciso que você tenha um projeto social da casa. Né? E que você ou tenha um da casa, conduzido pelas pessoas da casa, ou que você adote um. E aí eles têm todo um sistema para isso acontecer. Eles têm um processo de curadoria e identificam uma entidade que já existe para fazer o aporte financeiro ou qualquer tipo de aporte que seja da empresa, que não seja só do colaborador, ou que seja do colaborador no período de trabalho, que aí é a empresa que está pagando esse cara para fazer um trabalho que não é ali. Então, o requisito 9.3 ajudaria inúmeras organizações do terceiro setor, se a empresa tivesse essa consciência. Infelizmente, é o requisito menos pontuado da gente. Mas tem só um senão nisso aí. Eu tô num namoro sério com uma empresa fantástica, tá? Em cima do que você perguntou. Só que o que as empresas reclamam? Faltam projetos sérios, sociais sérios. Entendeu? Que é desvio de dinheiro, de verba, não tem nada lá. O que a empresa tem que ter? Por exemplo, uma organização organizada, orientada para a primazia de gestão, ela não vai dar não considerará o projeto social dela para um local onde não tenha estruturabilidade profissional, que não tenha a mesma gestão que a empresa tem, aquela entidade tem que ter também. Então eles começam preferindo a APAI, que tem uma certa estrutura, eles vão preferir organizações sérias. E sabe, muitas delas falam assim, não achei nada sério no meu entorno. Exatamente. Infelizmente. É isso que acontece. E tem verba, tá? Milhões em dinheiro, só que não tem projeto. Porque há até um benefício fiscal para isso, para essas organizações. Mas eu nem me refiro a esse benefício fiscal, porque em Angola, por exemplo, não há benefício fiscal para qualquer tipo de doação, e lá tem mais adesão no 9.3 do que no Brasil. Uma outra curiosidade, já que eu citei de receitas aqui, aliás, a produção já está falando que a gente está estourando o tempo, mas eles vão ter que esperar hoje. Porque esse é um problema deles, não é nosso. O problema é deles, cara, que está estourado o tempo. Aqui a gente não tem tempo, né? Aqui a gente vai seguindo aqui. Mas assim, olha, a gente falou de receita. No RPG tem algum item específico que fale sobre a gestão da transparência desse recurso? Sim. Que eu acho que deve ser... E eu sei que eles têm, mas eu quero perguntar primeiro aqui para você. É a governança. É aquilo que nós já trouxemos aqui um convidado para falar sobre isso. E a gente tem que... É a governança, ou seja, o processo de... A gestão como um todo precisa ser algo transparente. A palavra nem é transparência mais usada, ela eu me esqueci o termo. Ela tem que ser... chama controle social, o nome é esse. Inclusive é um pilar do documento. Eu preciso permitir que a sociedade me controle, mesmo que eu seja uma limitada, ou que eu seja uma sociedade anônima. Eu preciso me deixar publicizado as minhas ações através de um relatório chamado relatório social, para que as pessoas que tiverem interesse venham aqui ver como é que é o nosso trabalho. Quer dizer, não pode haver secretude, em exceção à estratégia, que talvez seja um item mais discreto. Mas secreto não, porque muito no passado até a estratégia era secreta. Nem os colaboradores sabiam. Não faz sentido. A estratégia tem que ser algo discreto, mas esse controle social tem que ser permitido para qualquer parte interessada. Como é que vocês lidam com esse item lá no Rex? Eu recordo até quando eu entrei, logo que depois de passado um tempo que a gente fechou com a assessoria de imprensa, a gente pensou na alteração do site, modernizar, né, o site. E eu falei, eu quero que crie um tópico como o portal da transparência. Eu lembro que eu usei esse termo, portal da transparência, e para a gente colocar lá e deixar as contas, colocar tudo lá direitinho e tal, né? E o que aconteceu? Enquanto estava sendo refeito esse site, saiu a lei. Que todas as entidades assistenciais teriam que colocar o portal de transparência. Por isso eu falo, com muita humildade eu falo isso, mas a gente já estava com a visão de que tinha que ter aquilo para todo mundo ver. O nosso conselho fiscal ele vem de fora. O nosso conselho fiscal não é de associados, são de pessoas de fora da entidade. São 3 conselheiros, pessoas da sociedade que vão lá olhar nossas contas. Está lá no nosso estatuto.
Pode ser da entidade ou fora. Eu escolhi todos de fora. Um deles é conhecido meu, falou, você quer que eu só assine ou eu veja? Falei, não, você está indo lá para ver tudo, detalhe por detalhe. E o nosso financeiro falou, pô, ele abriu a mesa aqui, ele olhou papel por papel, porque ele era, agora está aposentado, mas era auditor. Então, quem tem essa experiência de auditoria, de fazer em processo judicial, sabe como é que bate o olho ali, já tirou todas as dúvidas e é feito isso trimestralmente, com os 3. Com os 3. Entendeu? Mas é isso, é ter a transparência, mostrar de todos os lados possíveis e imagináveis. Toda empresa privada tem uma coisa com ela chamada contrato social. E ela esquece desse papel social que ela tem. É exatamente porque não chama contrato comercial. É contrato social. Há uma função. Daí um capítulo específico do RPG, que também vale a pena um dia a gente falar só sobre isso aqui, é que a parte dos stakeholders. O que é stakeholder? São todas as partes interessadas a quem se deve o controle social. O cliente é uma parte interessada. A sociedade é uma parte interessada. Ela tem que ter o direito de observar aquilo pela qual ela é parte interessada. Verdade. Olha só, a gente já está chegando já ao final aqui, já quase no finalmente aqui. Pô, quanto tempo passou? Que a gente quer deixar aqui nosso público com um gostinho de quero mais, né? O papo é muito bom. É muito pouco tempo. E daria aqui mais outros programas, com certeza, mas assim... Com certeza ele voltará. A gente vai dar um presente para ele, mas antes disso, de dar um presente aqui, eu queria que você deixasse aqui já, quase chegando no final, uma mensagem inspiradora aqui para as lideranças empresariais hoje, manterem o foco dentro do terceiro setor. Pra gente... Bacana essa. Bacana. Por favor. O episódio número 28, a gente estava até falando isso aqui. É verdade. O episódio número 28 do Repaginando a Gestão, aliás, do episódio número 1 até o número 30, são aulas que eu dou sobre os referenciais temáticos aqui. Especificamente do episódio 28, você que está nos ouvindo, né, você que está nos assistindo, fala sobre responsabilidade social externo. Como você, enquanto empresário, pode contribuir de maneira legítima e orientada à primazia com organizações como a Nurex, que tem a estruturalidade profissional para que você possa ser um elemento oficialmente... Assistam, está liberado lá para todo mundo lá assistir à vontade. Entra na playlist e assiste. Episódio número 28. Do episódio número 1 ao 30, você vai ver até que a capinha é vinho, é diferente. Do episódio 1 ao 30 são só aulas sobre os RPG. Do 30 para frente é que a gente tem esse papo mais descontraído e bacana. Salió, nosso amigo Orlando Pavani Júnior está te presenteando aqui com o RPG aqui, que são os referenciais da exemplaridade da primazia da gestão, né? Show. Sei que grande parte que está aqui você já faz, já executa lá, né? Mas não custa ler. Mas é sempre muito bom. Sim. E eu quero dizer que foi um prazer mais uma vez aí. Eu abri o programa dizendo que foi um prazer. Zaço, né? Zaço. E agora mais do que zaço, né? Porque realmente é muito bom a gente ter líderes como você que inspiram, que inspiram outros. Inspira mesmo, é inspirador. A gente precisa disso, né, Paulo? Precisa de pessoas assim. E assim, você... E toda a equipe dele, que também é vibrante. Não, é o meu time lá. São todos fantásticos e espero que você tenha gostado aqui no nosso bate-papo. E assim, para finalizar, queria que você também deixasse aqui uma mensagem aqui para quem está nos vendo, né? Muitos empreendedores, empresários que nos veem, nos ouvem aqui. Quero que você motive cada um deles também a se doarem também, assim como você está se doando à frente do Nurex. Falar principalmente para o voluntário, né? Que a palavra é ruim, eu acho hoje meio demodê, mas é que é o nosso objetivo aqui, né? Primeiro, antes agradecer Pavani, Rogério, que é amador só no nome, sobrenome. Por favor. Não existe amadorismo. Não existe. Amador único, onde pode ter esse nome é só no sobrenome. Ninguém é amador. É verdade. Agradecer vocês dois aí por esse papo gostoso, essa roda de conversa aqui. E falar o seguinte, voluntariado é uma coisa extremamente bonita, gratificante, né? Só que tem que estar dentro de cada um, né, das pessoas que estão assistindo e que tem uma vontade de um dia ajudar. Porque muita gente quer ajudar, né? Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil para o meu semelhante, né? Primeiro que é legal você poder devolver para a sociedade aquilo que a vida já deu. No meu caso, eu acho que eu já recebi muito da vida,
Deus já me deu muito, né? Cada um na sua fé. Quando eu falo Deus, é o grande arquiteto do universo, é uma força muito maior que qualquer religião. A gente fala de espiritualidade, não de religião. E quem quer trabalhar com isso o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não quero amar a Deus porque eu sou ateu e tal, mas amo o próximo como a si mesmo, né? Então, olhar o outro, né? Porque a gente está lá na entidade, está vendo o que cada um passa ali, né? A gente não está ali para tirar o sofrimento dos pais, a gente não está ali para tirar o sofrimento deles. Não, a gente está ali para, ao lado deles, ajudá-los na caminhada. Porque eles têm, né? A gente pensando aqui, aí vai num outro aspecto que eu não vou entrar aqui hoje, eles têm a missão deles de vida, eles estão cumprindo, né? Então é muito legal a gente poder, cada um dentro da sua possibilidade, que possa ser uma vez por semana para ajudar, que possa ser uma vez por mês, que vá pintar alguma coisa que vai fazer. Mas assim, as entidades necessitam demais de apoio, não é o dinheiro. Porque o dinheiro acaba de uma forma ou de outra, com planejamento e gestão, com primazia da gestão, acaba acontecendo, né? Mas o material humano está cada vez mais escasso, né? A gente acabou com os eventos porque nós fazendo, porque cada vez tem menos pessoas, a vida está mais atribulada, né? Então, se você puder, né, tá ouvindo aqui essa mensagem, esse bate-papo que chegou até aqui, para pensar qual o teu objetivo de vida, qual a tua missão de vida, além de ganhar dinheiro, além de trabalhar, ou ainda que não esteja ganhando muito dinheiro na vida, mas às vezes é isso que está faltando. O que eu posso fazer pelo ser humano para abrir os meus caminhos também? Porque é uma lei é o que eu falo de retorno de causa e efeito, né? Você faz o bem, não vai voltar nada diferente para você disso, né? Então é isso, pensem nisso, procurem apoiar na cidade de vocês, onde vocês vivem. Olha para o lado que vai estar sempre alguém precisando, sempre alguém necessitando de um auxílio, e é muito bom de você deitar a cabeça à noite no travesseiro e falar, pô, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas a minha parte dentro daquele pouquinho que eu posso fazer, eu estou me dedicando. Eu queria aproveitar o gancho só para dizer uma coisa que eu sempre escuto, né? Eu vou ajudar quem não tem ajuda. Né? É muito comum eu ouvir isso aí. Comum. Eu vou ajudar quem não é grande como a Nurex. É um erro. É um erro. Porque você tem que ajudar quem já está se ajudando, no sentido de fazer a gestão de maneira mais profissa. É isso. Né? Então, quando a gente ajuda alguém que não tem essa estruturalidade toda que o Nurex tem, contribui de maneira enganosa ao processo. Errado, inclusive. Errado. Você tem que ajudar quem tem condição de ser ajudado. Às vezes eu falo assim, poxa, vamos dar gestão para aquela organização para merecer mais ajuda. Porque às vezes eles só querem ajuda por pena. Não pode ser por pena, tem que ser por causa. Fantástico, sabe? Que você falou, porque nós duplicamos as nossas receitas. Depois que profissionalizou. Profissionalizou. Eu diria assim, eu não vou doar porque eu tenho pena daquelas pessoas, Isso. eu tenho pela causa. Isso aí. Eu dou pela causa, e a causa gerida com profissionalismo. Show. Perfeito. Sálio, Gratidão, querido. obrigado. Aliás, vamos fazer o convite aqui para o pessoal conhecer o Nurex. Aliás, só um outro dado também. Isso aqui também é gestão de transparência, né? Não sei se você sabe, mas para conhecer a entidade, você não precisa agendar. Não. Pode isso aí. Só aí. Chegou lá, quero visitar. Alguém vai abrir lá, vai. Que legal. Né? Isso não tem espaço para fazer teatro. Não tem espaço para teatro, para esconder nada lá não dá. Não daria tempo, né? A gente não limpa a casa para receber visita. A casa tá limpa o tempo inteiro. Isso tá mesmo, eu fui essa lá. é a bandeira da minha gestão. Pode, mas quando pode? Tem que ligar e marcar? Não. Tá passando na rua Campos Melo 319 em Santos. Quer ir lá conhecer, é só ir lá. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem o site nosso, nurex.org.br, ou o Insta, né, que é onde a maioria hoje entra para ver, para conhecer um pouco, né? É o @NurexSantos. O Facebook também é @NurexSantos. A Nurex ou o Nurex? Tem uma baita diferença. Porque é um núcleo de reabilitação. Núcleo, mas é a entidade assistencial. Então, você fala, depende da conotação de você está falando, né? Nurex ou a Nurex. Eu não brigo por isso. Às vezes os caras, não, corrija o texto aqui. Falei, gente, o que interessa é o conteúdo. Exatamente, é o que está lá dentro. Mas conhece lá a gente, no Insta, né? @NurexSantos. Para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, como as coisas são feitas lá. E no site, que vocês vão se emocionar, nurex.org.br. Tem muita coisa bonita lá. Legal. Tá bom? Mesmo. Pavone,
Você me presenteia, cara. Eu Cada aqui. episódio, cara. É uma honra para mim estar aqui. É um presente para nós aqui, cara. Estar junto com o Pavani e sempre com um convidado especial. Espero que você também tenha gostado, né? Que você fique aí, aperte o sininho ao lado, veja aí todas as redes sociais aí do Orlando Pavani, da Gauss Consulting. Eu tenho certeza que você estará conosco aqui no próximo episódio, porque sempre teremos aqui um convidado especial e um né? tema para alicerçar esse papo. Sempre, né? Obrigado sempre. Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Obrigado. Privilégio ter você aqui conosco. Recíproco é verdadeiro. Gente, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Bye. Valeu. Tchau.